vamos falar hoje de multiplicação de polinômios, que é facinho, certo? Então vamos lá. Então a gente falou de adição e subtração, agora nós vamos falar de multiplicação. Então vamos começar falando aqui, ó, da multiplicação de monômios. Como é que eu faço para multiplicar monômios? Então, por exemplo, assim, vamos começar bem de leve aqui, ó. Como é que vocês fariam para multiplicar x vezes x? Ó, um monômio do mais simples possível. Vou, para aqueles que ficarem em dúvida, eu vou fazer com um número aqui, ó. Tudo que funciona com letra, funciona de forma muito parecida com os números. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 12. Ó, 2 vezes 2. Quanto dá isso aqui? Dá 4. Mas isso aqui pode ser escrito na forma de potência? Vocês lembram lá de potenciação? Como é que eu posso escrever 2 vezes 2, mas na forma de potência? 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado, certo? E se eu quisesse escrever 3 vezes 3 na forma de potência? 3 ao quadrado. Ao quadrado, né? Elevado a 2, ok? 3 ao quadrado. Portanto, com a letra fica do mesmo jeito. Se a gente for multiplicar x vezes x, como é que eu posso escrever então isso aqui? X ao quadrado. X ao quadrado, certo? Tomem muito cuidado, né? Vamos aproveitar aqui para fazer um parênteses aí. Tomem muito cuidado, porque ó, x vezes x, vocês viram que resulta em x ao quadrado. Isso é diferente de x mais x, que a gente falou, né? Vocês fizeram atividades nas aulas anteriores. X mais x dá quanto? 2x. Dá 2x. Então, cuidado com essas duas coisas aqui, ó. Normalmente, quem está começando nesse assunto, às vezes se confunde com essas duas propriedades. Bom, por que deu x ao quadrado? Quando eu tenho aqui, ó, expoente 1 e expoente 1, a gente só soma os expoentes, ó. Multiplicação de bases iguais, a gente soma esses expoentes aqui, ó. Por isso que ele já deu direto 2, certo? Então, como é que ficaria esta multiplicação aqui, ó? É x ao quadrado vezes x. Quanto vocês acham que dá? Arrisca aí, não tem problema. Se errar, errou. X elevado a 3. X elevado a 3. Por que que é 3? Porque aqui eu tenho 1, ó. Soma os expoentes. Soma os expoentes, exatamente. Então isso aqui vai ficar x elevado a 3. Quando a multiplicação é de bases iguais, a gente soma os expoentes. Mas vamos... por que que isso acontece, ó? Então eu vou tentar mostrar aqui para vocês por quê. Este x ao quadrado aqui, ó, ele é a mesma coisa que x vezes x. E mais esse x que tem aqui na frente, com quantos x a gente fica no total? 3. Por isso que vira x ao cubo. Certo? Esse esqueminha aqui de somar os expoentes é uma propriedade, é tipo uma regrinha, certo? Para agilizar o serviço, para deixar mais rápido. Mas na matemática é muito importante que vocês saibam o porquê das coisas. Ah, aconteceu isso? Da onde que veio? Tenta sempre procurar saber de onde veio. Quando você entende o funcionamento da coisa, fica mais fácil você se virar quando aparecerem situações mais complicadas. Vamos mais um monômio aqui, ó. Se eu tiver lá y elevado a 3 vezes y elevado a 2, quanto dá isso? Y elevado a 5. Y elevado a 5. Como é que eu sei? Aqui, ó, vamos fazer um porquê do negócio, né?
Isso aqui é y vezes y, né? Aqui saem 3y. Aqui saem outros 2. Então, no total, nós ficamos com 5. Certo? Só que o que é mais fácil? Fazer assim separadinho ou já somar direto os expoentes? O que é mais rápido, vamos dizer, melhor? Somar os expoentes, né? Então, mas se você ficar em dúvida, dá para fazer esse esquema que eu fiz aqui embaixo? Dá para fazer esse esquema aqui, se você ficar em dúvida? Pode fazer assim? Claro. Só que a gente dá o mesmo resultado, né? Mas quer ver, ó, por que vale a pena a gente saber fazer daquele jeito ali? Imagina se nós tivermos isso aqui, ó. Deixa eu só diminuir isso aqui. Opa. Deixa eu só pôr no cantinho aqui. Ó, para quem só faz desse jeito que eu fiz em laranja, certo? Imaginou a hora que aparecer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, em vez de y a 3, y elevado a 30. E aqui, em vez de 2, y elevado a 20. A pessoa que só sabe esse esquema aqui do laranja aqui, ó, que eu fiz aqui embaixo, né? Que seria o significado, né? Já pensou? Quantos y a pessoa vai ter que escrever ali? Ia escrever 30 y depois mais 20. E depois ela ia contar um por um. E descobrir que vai dar? Quanto vai dar isso aqui? Os 30y daqui mais os 20y daqui resultam em 50. Entendido? Agora, olha o mais importante ainda, uma situação mais complicada. Esse aqui até o cara conseguiria escrever, né? Um por um aqui, daí contaria um por um e daria 50. Agora, olha esse exemplo, ó. Talvez a gente não veja nenhuma situação assim aqui, mas pode acontecer isso aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. X elevado a n, ó, em vez de colocar um número, eu coloquei uma letra, certo? N seria um número qualquer. X elevado a um número qualquer, vezes x elevado ao m, que seria um outro número qualquer. Como é que você escreveria isso? Como é que ficaria a resposta? X elevado a n. A 2n. Ó, aqui é n e aqui é m. São diferentes. N de navio e m de macaco. Ia tentar criar dois números diferentes. Será? Ó, nesse aqui que nós fizemos, ó, tá vendo? Lembra aqui, ó. Nesse exemplo do B, ó. Aqui era 2. Aqui era 1. Nós escrevemos aqui, ó, o resultado de 2 mais 1. Aqui era 30. Aqui era 20. A gente somou esses dois valores e colocou aqui. Só que 20 mais 30 resulta em 50. Agora o que nós temos? Aqui são n elevado a n. E aqui é elevado a m. Então, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima. A gente soma. Só que vai somar que números? Na verdade, que letras, né? Soma n e m. N mais m. Legal ou não? Então, ó, muita gente não sabe fazer isso aqui, ó. Mas aí tá juntando as coisas que a gente falou na aula passada. Pode falar. Quem que tava falando aí? Foi mal, não trabalhar. Tipo, não tem o cálculo, só vai acrescentar a letra em cima. Isso. Lembra da aula passada aqui, ó? Vou voltar aqui, ó. Na aula passada eu falei para vocês, ó, 2C mais 3C dá 5C. Mas quando for 2C, né? Ó, 2 cadeiras mais 3 mesas, não dá para juntar. Então fica assim mesmo. E é o caso que aconteceu nesse exemplo. Como aqui nós vamos juntar N
somado com m, vai ficar isso mesmo, porque não tem como juntar. Beleza? Beleza. Joia. Sim. Então agora vou fazer, deixa eu duplicar de novo aqui. Agora nós vamos fazer multiplicação de binômios. Espera aí. Deixa eu apagar esses aqui. Apagar esses aqui. Pessoal, vou pedir só uma coisa para vocês, ó. Assim que vocês terminarem de falar, usem o microfone e tentem desligar o microfone de vocês, só para não ficar muito chiado enquanto os outros estão falando. Fala e daí já desliga os microfones. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos lá. Então agora nós vamos fazer multiplicação de... Opa, falhou aqui. De binômios. É só clicar em cima do microfoninho de vocês e vocês já conseguem desligar. Joia. Binômios. O que é um binômio? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos fazer a letra A aqui, ó. X mais 1. Aliás, deixa eu fazer ao contrário aqui. Vamos fazer monômio por binômio. Então, vou fazer primeiro aqui, ó. X vezes x mais 2. Nós fizemos um parecido aqui, ó. Eu acho que vocês já sabem fazer, ó. Nós fizemos um negócio parecido que vai usar aqui. Quem lembra aí como que faz esse tipo de multiplicação? É a propriedade distributiva. Exatamente, é ela mesmo. Nós vamos usar a propriedade distributiva. Então, como é que fica aqui, ó? Nós vamos ter que pegar o x vezes isso e o x vezes isso. Ok? Então, como é que vai dar o resultado lá? X vezes x resulta em... Ó, até vou escrever aqui separado, depois a gente junta, ó. X vezes x, ó, esse vezes esse. E daí, x... Isso, vai dar x ao quadrado. Eu vou pôr o resultado depois, tá? E x vezes 2. Aqui é positivo, então eu coloco um mais aqui, ó. Mais, quando não tem nada é mais, né? Mais vezes mais, dá mais. E x vezes 2, 2x. Certo? Aí eu vou dar uma ajeitada aqui, alguém que falou aí, né? X vezes x resulta em x elevado ao quadrado, mais o 2x que deu aqui do resultado que eu só repeti. Beleza aí para todos, galera? Alguém ficou com dúvida? Não. Então vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Y vezes 2y menos 3. Vou dar 30 segundos para vocês fazerem essa multiplicação aí. E aí eu faço aqui. Vai lá. Isso. Sim. Vamos lá. Então, propriedade distributiva aqui, ó. Isso, opa, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Isso vezes este e esse vezes esse. A primeira multiplicação, vamos ver como é que ficou. Eu vou escrever ela aqui e depois a gente junta. Y vezes 2y. Ok? Depois nós vamos ver como vai ficar. Então, ó, esses dois números, eles são positivos. Mais vezes mais, que dá mais. E Yuri tinha falado aí, né? A regrinha da multiplicação é assim, né? Mais vezes mais, dá mais. Menos vezes menos, também dá mais. E quando que dá negativo? Quando for... Isso. Foi diferente, né? Mais com menos dá menos e menos com mais também dá menos. Então aqui, quando eles são iguais, dá positivo. Aqui, quando eles são diferentes, dá negativo. Então, aqui mais com mais vai dar positivo, né? Agora esse aqui, ó.
mais com menos. Então, eu já coloco o sinal negativo antes. E y vezes 3, na ordem que está aqui. Ok? Agora nós vamos agilizar aqui, ó. Aqui, quando eu tenho y vezes 2y, é como se tivesse um número aqui, ó. Não tem nada, é como se fosse 1. Então, 1 vezes 2 resulta em 2. E y vezes y, a gente viu hoje ali que vira y ao quadrado. Y vezes y é y elevado a 1 vezes y elevado a 1, que dá y ao quadrado. Ok? Bora. Beleza aí? E aqui, ó, eu só vou inverter a ordem, porque y vezes 3 fica mais bonitinho a gente colocar um número antes. Então, ele viraria menos 3y. Ok? Então, esse aqui é o resultado da nossa multiplicação e aqui o de cima também. Vamos fazer mais um aqui. Vamos pegar aqui um z. Só que, não, vamos fazer diferente. Todo mundo conseguiu entender aqui se virar com esse do binômio? Vou pôr aqui, deixa eu estou inventando um exemplo. 2z ao cubo. E aqui eu vou pôr ao quadrado. E aqui, ó, eu vou pôr um z elevado ao quadrado. Dei uma complicadinha nos expoentes. Vou dar mais 30 segundos para vocês fazerem isso aí. Quem está sem microfone e quiser responder pelo chat aí, vai respondendo também. Então vai lá, 30 segundos. Bora continuar? Conseguiram fazer este? Vamos lá então. Ó, quem precisar falar, ativa o microfone, tá? Bom, então vamos lá. Aqui eu inverti a ordem, ó, porque colocando no começo fica mais bonitinho, fica até mais fácil de entender. Mas é o mesmo esquema, eu coloquei ele depois, ó. E aí agora eu vou fazer a multiplicação de novo. Ó, é esse vezes esse. Até já vou escrever ele aqui na frente. Então ficou z ao quadrado vezes... Ó, z ao quadrado vezes z ao quadrado. E agora o z ao quadrado vezes tudo isso que está aqui. Então, a ordem deles não importa, né? Eu vou colocar aqui então z ao quadrado vezes 2z elevado ao cubo. Agora que eu quero ver. Vamos lá. Vamos ver quem conseguiu juntar. Quanto dá esse z ao quadrado juntando, multiplicando com esse z ao quadrado? Z elevado a 4. Boa. Z elevado a 4. Por quê? Multiplicação, soma os expoentes. Somos expoentes. Ótimo. Aqui, vou pôr a parte do número primeiro. Aqui não tem nada, é como se fosse 1. Então, 1 vezes 2 fica 2. E z ao quadrado com z ao cubo. O que eu faço com esses expoentes? Somos expoentes. Somos expoentes. Então vai ficar z elevado a 5, né? Que é o 2 mais o 3. Joia? Beleza. Agora vamos dar vamos subir mais um degrauzinho aqui, ó. Vou colocar, deixa eu duplicar o slide aqui para a gente fazer um pouquinho além agora. Vamos continuar aqui como D. Opa, mais para cima. Ó, x mais 1 vezes x mais 2. E aí? Fizeram alguma multiplicação desse tipo já? Acho que já. Então, que propriedade nós vamos usar? Exatamente a mesma que nós usamos aqui, ó.
Só que agora, essa propriedade distributiva é para cada um dos pedaços aqui do binômio, né? Então, como é que vai ser a primeira? Nós vamos fazer assim, ó. Imagine que o x vai acontecer igual nós fizemos aqui de cima, ó. Vai ser um negócio parecido com isso. Só que vai pegar o x aqui primeiro e multiplicar por este x. Já vou colocar aqui na frente, ó. X vezes x. Essa é a primeira multiplicação, beleza? Vamos para a segunda multiplicação. É esse x por todos os elementos do segundo. Então, agora eu vou pegar esse x e vou multiplicar pelo 2, que resulta em... Vou colocar aqui, ó, os dois são positivos, né? Então, vai ficar positivo. X vezes 2 é 2x. Ok até aí? E agora, nós vamos pegar aqui o segundo. Eu fiz o x por todo mundo, agora eu tenho que fazer o 1 por todo mundo. Então, é 1 vezes x. Vou até pôr aqui verdinho, ó. 1 vezes x. E quem mais? 1 vezes... 1 vezes 2. 1 vezes 2. Então, estou indicando aqui para a gente ver. Vou pôr um igual aqui embaixo para a gente colocar o resultado, ó. Então, o resultado da continha aqui, né? X vezes x ficou como? X ao Quadrado. Quadro. Esse 2x não tem o que fazer, vou só repetir. 1 vezes x, ele pode ser escrito como x somente, né? X é 1x. E o 1 vezes 2, obviamente, fica só 2. 2. Tem algum termo semelhante que dá para a gente juntar aqui? O O dois. 2x com mais x. 2x com x. Então, vamos lá. Vou colocar aqui x ao quadrado. E o resultado de 2x com mais x, ou 1x, né? Quanto que dá? 2x com mais 1x. 3x. 3x. É aquele esquema que eu tinha falado para vocês, né? Como se fosse uma cadeira mais duas cadeiras. Então, 3 cadeiras. 2x mais 1x dá 3x e mais o 2. Então, o resultado de x mais 1 vezes x mais 2 é tudo isso aqui, ó. X ao quadrado mais 3x mais 2. Bom, vou botar um aqui para vocês fazerem aí. Vou dar um tempinho também. 2x mais 3 vezes 3x menos 2. Bora lá. Aqueles 30 segundos aí para vocês fazerem. Vamos lá. Então, vou lá. 2x vezes 3x. Vou escrever aqui, ó. 2x vezes 3x. Agora, o próximo. 2x vezes menos 2. Agora, que sinal que vai dar isso aqui? Um número positivo multiplicado pelo negativo. Vai dar negativo. Então, vai ficar 2x, mas reparem que eu já coloquei aqui, ó. Puxa. Putz, tava falando aqui, o meu microfone estava fechado. Voltando aqui a explicar, eu comecei a fazer aqui, não vi que meu microfone estava fechado. Então, eu peguei aqui, ó, o 2x vezes o 3x e escrevi aqui na frente. O 2x agora vezes o menos 2. Como é mais, aqui é um número positivo, ó, não aparece nada, mas ele é positivo. Mais vezes menos, fica menos. Daí, então, 2x vezes o 2 que estava ali, ok? Bom, e agora, para qual eu vou multiplicar? Depois que eu multipliquei o 2x por todo mundo, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o 3. 3 por todo mundo. Isso.
mais vezes, aqui que não aparece nada é mais também, então eu já posso pôr sinal, ó. Mais 3 vezes 3x, né? Vou deixar aqui por enquanto indicada a multiplicação e depois eu vou fazer o resultado. Ó, eu estou fazendo bem devagarinho aqui, mas quando vocês estiverem mais acostumados, você já faz direto o resultado. E vou fazer isso com esse aqui, ó. Mais com menos. Já vou pôr o sinal menos. Ó, sempre quando vocês forem fazer multiplicação, a primeira coisa que você se preocupa é colocar o resultado primeiro, certo? O resultado do sinal, desculpa, tá? Então, mais com menos vai dar menos, e daí eu vou deixar aqui, ó, 3 vezes 2, só para vocês saberem o que está multiplicando. Agora vamos fechar o resultado aqui. Aqui embaixo, 2x vezes 3x, a letra junta com a letra e o número multiplica com o número. Então, 2 vezes 3, 6. X vezes x, x ao quadrado. Aqui mantém o sinal, porque eu já ajeitei ele. E multiplica o número com o número, porque aqui é uma multiplicação só. Quando a gente tem uma multiplicação, né, tipo 2 vezes 3 vezes 4, é só multiplicar os números. Só que ali, além de tudo, tem um x, né? Então eu multiplico os números e vou repetir a letra. Então 2 vezes 2 fica 4. Então 4x. Agora eu vou fazer o que está em verdinho lá, que é a segunda parte. O sinal a gente já viu, 3 vezes 3 dá para juntar e eu escrevo 9. X só tem 1, então repete o x. E esses dois números multiplicam e fica 6. Ó, viram que eu já deixei o sinal já prontinho, né? Para finalizar, 6x ao quadrado. Tem algum outro x ao quadrado para juntar com ele? Não tem, né? Então, a gente só repete ele, ó, 6x ao quadrado. X, tem outro x aí que dá para juntar ou não? Tem. Tem. 4x mais 9x. Isso, só que toma cuidado que aqui é menos 4x, né? Ah, outra coisa, quando vocês sentirem um pouco de dificuldade, ó, experimenta inverter, ó. Às vezes a pessoa fica lá, menos 4x com mais 9x, né? Se eu inverter a ordem, vai dar a mesma coisa, ó. Só que a frase fica mais bonitinha, né? Menos 4x com mais 9x é a mesma coisa que 9x menos 4x. Que dá 5. 5x. 5x. Menos o 6. Ok? Então, tudo isso aqui resultou nesse binômio, certo? E no caso, isso fica irredutível. Não tem como mudar, né? Agora chegamos num ponto irredutível porque só tem termos que não são semelhantes, né? Certo. Lembra que a lógica da soma da matemática, né, é juntar termos que não são semelhantes. Bom, ainda temos mais um tempinho aqui, vamos fazer subir mais um degrauzinho. Vamos deixar isso aqui mais difícil, tá muito fácil já, né? Tá ou não tá? Não. Mas mais ou menos. Ó, vou colocar então, aqui foi o último, foi o E, vamos fazer um F aqui então. Opa. Um F. X ao quadrado mais 2x vezes, vou botar aqui um negativo, menos 3x mais 2. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e aí a gente já confere. Vamos lá. Tempo. Então vamos lá aqui, galera. Vamos começar a fazer porque a gente vai fechar a nossa aula de hoje com esse aqui. E daí depois eu vou separar umas atividades para mandar para vocês lá, ok? Para vocês treinarem esse tipo de multiplicação. Então vamos começar aqui com o x ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado vai multiplicar com menos 3x. Então eu vou até colocar aqui, ó. Ah, uma outra coisa, a gente já pode resolver a história do sinal, certo? Mais multiplicado com o menos. Vai ficar
Menos. Então, ó, repare que eu já coloquei aqui. E aí eu vou repetir os números, ok? Agora, o x ao quadrado vezes o segundo elemento. Os dois são positivos, então vai dar positivo. Mais vezes mais, entra aqui, mais. Os valores são x ao quadrado e 2, na ordem que estava ali já. Agora eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos, só que pelo segundo elemento. Então temos aqui um 2x. 2x vezes menos 3x. Então, ó, lembrem sempre, primeira coisa que você ajeita é o sinal. Mais com menos, menos. E aí eu vou repetir os elementos aqui, ó. 2x vezes 3x. Deixa eu colocar aqui. E por último, 2x vezes o 2. Mais com mais, positivo. E 2x vezes 2. Correto? Agora eu só vou ajeitar essas coisas, ó, para ver como é que ficaram. Pôr mais para cá o igual para ter mais espaço. Aqui já vi que deu negativo. Aqui não tem nenhum outro número, né? Como se fosse um 1 aqui, então fica 1 vezes 3, a gente já coloca o 3 aqui primeiro. E esse x ao quadrado vezes esse x aqui, que quando não tem nada, é elevado a 1. Vai dar quanto? X ao quadrado vezes x. 3x ao cubo. Ao cubo, que é a mesma coisa que elevar a 3. Ok. E aqui, positivo já tá, eu só vou inverter a ordem para ficar mais bonitinho, né? X ao quadrado fica mais, vezes 2 é mais bonitinho, 2 vezes x ao quadrado. Opa, deixa eu aumentar aqui. Vou fazer o que está em verde lá agora. Então, aqui já está negativo, a gente já viu que vai ficar negativo. Daí agora os números multiplicam um pelo outro. 2 vezes 3, você coloca 6. E o x vezes o x vira x. X. Quem fala aí? X vezes x vira? X ao quadrado. X ao quadrado, muito bem. E aqui nós vamos juntar o número com o número. 2 vezes 2 vira 4. E ficou o x da sequência, então 4x. Agora vamos juntar o que sobrou aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui embaixo. X ao cubo, ó, x elevado a 3. Tem mais algum outro x ao cubo aqui para poder juntar? Não. Então a gente põe 3x ao cubo. X ao quadrado, tem algum para juntar? Tem esses dois. Agora vamos ver. Cuidado aí com a soma e subtração, hein? Eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado menos 6x ao quadrado. Ou seja, eu tenho 2 e tiro 6. Se eu só tenho R$2 e tiro R$6, o que acontece? Fica sobrando ou fico devendo? Devendo. E devendo é positivo ou negativo? Negativo. Então, 2x ao quadrado menos 6x ao quadrado vai te subtrair, né? E vai ficar menos 4x X ao quadrado. ao quadrado. E, finalmente, o 4x, que só tem ele. Então, eu só vou repetir. Então, toda essa multiplicação que nós fizemos resultou neste polinômio. Beleza? Joia. Bom, agora se eu aumentasse aqui, ó, a gente não vai fazer isso hoje, né? Mas se a gente aumentasse e colocasse, em vez de binômios, que são 2 elementos, colocasse 3 elementos, seria diferente disso que nós fizemos ou a lógica vai ser a mesma? Eu acho que é diferente. Não, você vai ver que a lógica é a mesma, só vai aumentar mais elementos e daí você vai fazer a distributiva, só que ela vai ficar maior, né? Esta parte aqui da frente, ó, da direita aqui, ela vai ficar um pouco maior porque ela vai resultar em mais elementos. Mas fica do mesmo jeito.
certo? Aí nas outras, na próxima aula que a gente fizer, a gente faz uns mais evoluídos e eu quero ver se a gente consegue já fazer divisão na semana que vem. Beleza?